A tranquila cidade de East Palestine, Ohio, tornou-se conhecida em todo o país quando um trem de carga transportando uma mistura pesada de produtos químicos explosivos descarrilou e pegou fogo. Mas a verdadeira dimensão da situação só seria conhecida nas semanas e meses seguintes. O trem de carga com 150 vagões, operado pela Norfolk Southern, partiu de Madison, Illinois, na quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Era uma viagem rotineira até Conway, na Pensilvânia, onde fica um dos maiores pátios ferroviários dos Estados Unidos. A rota mais direta seguiria ao longo do Lago Erie até Cleveland, passando por várias cidades no caminho. Depois ele pegaria outra linha até Alliance, que segue para o leste. Mas a situação rapidamente se deteriorou. Neste vídeo, vamos explorar por que, com uma média de mais de 3 descarrilamentos de trem por dia, este caso é tão controverso. Vamos analisar como o incidente viralizou nas redes sociais e rapidamente se tornou político. Quando o trem entrou em Salem, a cerca de 32 quilômetros de East Palestine, imagens de segurança registraram chamas saindo da parte de baixo de um dos vagões. Em menos de uma hora, ele seguiria rumo a um destino catastrófico. Pouco antes das 21 horas da sexta-feira, 3 de fevereiro, o desastre atingiu o pacato enclave de East Palestine, quando o trem descarrilou, provocando uma explosão e deixando devastação por onde passou. E os moradores não faziam ideia de que isso seria apenas o começo de um pesadelo ambiental. O relatório preliminar do Conselho Nacional de Segurança no Transporte constatou que um maquinista reduziu a velocidade e parou os vagões após receber uma mensagem de alarme sonoro crítico, indicando um eixo superaquecido. Só quando o trem de 9.000 pés parou completamente é que a equipe viu o fogo e alertou os serviços de emergência sobre um possível descarrilamento. O problema era que, dos 38 vagões envolvidos, 10 transportavam materiais altamente perigosos. Na verdade, um dos produtos químicos transportados era mais de 115 mil galões de cloreto de vinila, um gás cancerígeno usado na fabricação de plásticos. Esse gás, se inalado, pode aumentar o risco de câncer de fígado, cérebro e pulmão. Além disso, a pequena cidade, com uma população de 4.700 habitantes, tinha apenas um bombeiro em tempo integral, que era auxiliado por voluntários. Eles não tinham treinamento nem equipamentos para lidar com materiais perigosos. Cerca de 300 bombeiros de 50 departamentos correram ao local, mas levaram mais de 6 horas até que equipes treinadas para emergências com líquidos inflamáveis chegassem de East Liverpool. Para piorar a situação, a visibilidade era ruim e muitas das placas de sinalização nos vagões descarrilados foram destruídas. As equipes não identificavam quais produtos químicos vazavam enquanto pegavam fogo ao redor. O fogo estava tão intenso que o equipamento dos socorristas estava se desintegrando. Quando cheguei ao local, havia fogo por toda parte. Eles foram colocados em uma situação muito perigosa e ainda assim mantiveram nossa cidade segura. Pouco depois das 22 horas, centenas de moradores em um raio de 1 milha da área do descarrilamento foram evacuados. Aqui é a Patrulha Rodoviária Estadual de Ohio. Fiquei muito preocupado com nossos moradores. Assim que descobrimos exatamente o que havia sido liberado, foi quando emiti a ordem para sair. Nas primeiras horas da manhã, membros da Agência de Proteção Ambiental chegaram ao local para monitorar e medir compostos orgânicos voláteis no ar. As leituras iniciais não mostraram sinais de poluentes perigosos, exceto pequenas partículas chamadas material particulado, que foram consideradas seguras para as comunidades ao redor. As equipes, no entanto, descobriram escoamento contaminado em 2 cursos de água superficial, Sulphur Run e Leslie Run. Em resposta, os contratados de emergência da Norfolk Southern instalaram barreiras de contenção e diques submersos para restringir o fluxo de água contaminada e conter e coletar o produto flutuante. Logo, bombas de aeração foram instaladas nos 2 cursos d'água para remover resíduos químicos do riacho. 3 dias depois, o incêndio seguia ativo e as autoridades confirmaram que o produto químico queimado era cloreto de vinila. A preocupação aumentava com a alta temperatura em um vagão de materiais perigosos e o medo de que uma explosão lançasse estilhaços a até 1 milha de distância. Em vez de deixar isso acontecer,
as autoridades emitiram uma ordem de confinamento para toda a cidade e optaram pela liberação controlada do cloreto de vinila. As autoridades alertaram que a queima controlada resultaria em fosgênio e cloreto de hidrogênio no ar. O fosgênio é um gás altamente tóxico que foi usado como arma na Primeira Guerra Mundial. Ele causa vômitos, dificuldades respiratórias e sensação de queimação na garganta e nos olhos. Essa ameaça iminente levou à ampliação da zona de evacuação para uma área de 1 por 2 milhas ao redor de East Palestine, apenas algumas horas antes da liberação controlada. A liberação aconteceu 4 dias após o descarrilamento, usando pequenas cargas para criar buracos nos tanques com cerca de 7,5 centímetros de diâmetro. O material perigoso seria lentamente direcionado para valas no chão, onde sinalizadores foram alinhados para incendiar e queimar o produto químico. O que restasse então seria tratado ou removido. A queima controlada lançou uma gigantesca nuvem preta de fumaça tóxica no ar. O incêndio durou várias horas, deixando uma névoa de fumaça densa e vapores nocivos com cheiro de plástico queimado. Mesmo que os monitores móveis da EPA ainda não parecessem detectar níveis excessivos de gases nocivos após a liberação, os níveis de material particulado aumentaram em locais específicos nas horas seguintes ao descarrilamento e à queima controlada. Essas não são nuvens de tempestade. Isso é onça? Se eles queimarem essa terra em East Palestine, isso não são nuvens de tempestade! Olha isso! Isso está sobre Darlington. A ordem de evacuação foi suspensa 2 dias depois, após centenas de amostras de qualidade do ar apresentarem níveis abaixo do limite de segurança, incluindo o interior de mais de 500 casas. A água da torneira do sistema municipal também não apresentou sinais de produtos químicos perigosos. Mesmo assim, os membros da comunidade continuaram céticos quanto ao retorno para suas casas, com muitos desconfiados do cheiro químico, parecido com solvente ou cloro, que permanecia no ar. E após o retorno para casa, vários moradores começaram a reclamar de erupções cutâneas, dor de garganta, náusea e dores de cabeça, aumentando o medo de que o ar não fosse tão seguro quanto as autoridades afirmavam. Quase 5 dias após o descarrilamento, a primeira de muitas ações coletivas foi movida contra a Norfolk Southern. De acordo com o processo, a empresa ferroviária não exerceu o devido cuidado com os moradores afetados pelo desastre e pela consequente liberação de produtos químicos perigosos. Naquela mesma noite, a Norfolk Southern retomou as operações em sua principal linha Cleveland-Pittsburgh, passando por East Palestine. Mais de 10 dias após o descarrilamento, membros insatisfeitos da comunidade se preparavam para se reunir com autoridades e representantes da Norfolk Southern para discutir preocupações crescentes sobre saúde e segurança. Os líderes locais tiveram que responder às perguntas dos moradores emocionados, pois a empresa desistiu de participar da reunião, alegando preocupação com a segurança dos funcionários. Enquanto isso, a Norfolk Southern começou a oferecer $1.000 de indenização pelo transtorno para os moradores afetados pelas evacuações, voltando atrás em uma oferta anterior de pagar por acomodações em motéis. Ao mesmo tempo, o NTSB divulgou seu relatório preliminar que constatou que um rolamento de roda extremamente superaquecido falhou durante uma parada de emergência, levando ao descarrilamento. No entanto, o NTSB fez algumas críticas contundentes sobre o incidente. Isso era 100% evitável. Chamamos essas coisas de acidente. Não existe acidente. Todo evento que investigamos é evitável. Nossos corações estão com vocês. Saiba que o NTSB tem um único objetivo, que é a segurança e garantir que isso nunca aconteça novamente. O relatório não identificou irregularidades da equipe nem falhas nos trilhos ou detectores de calor que acionaram o alarme. Então, a pergunta permanece: quem é o culpado por esse desastre? Profissionais do setor atribuem o descarrilamento ao modelo de negócios das empresas ferroviárias. O modelo de operação ferroviária com horários rígidos torna o negócio mais lucrativo ao aumentar o comprimento dos trens,
reduzir o quadro de funcionários e adiar a manutenção pelo maior tempo possível. Eles reduziram a força de trabalho ao mínimo e agora estão pagando o preço por isso porque basicamente as rodas estão caindo do trem. Os inspetores de vagões levavam cerca de 30 minutos por vagão. Esse sempre foi o padrão da indústria. Agora são 90 segundos por vagão. Isso é por causa do PSR? Sim, agora é tudo feito às pressas. E esses caras estão sob pressão. Quero dizer, são homens e mulheres trabalhadores. E, sabe, se eles não se apressarem e terminarem esse vagão, vão ser demitidos. Enquanto isso, a EPA ordenou que a Norfolk Southern realizasse e pagasse pela limpeza. A ordem legalmente vinculativa exige que a empresa identifique e limpe qualquer solo e recurso hídrico contaminado, participe de reuniões públicas a pedido da EPA e pague os custos da EPA pelo trabalho realizado sob a ordem. Mas a operação de limpeza não foi isenta de contratempos. Estados vizinhos eram veementemente contra o descarte de resíduos perigosos de East Palestine em suas cidades. Mas a EPA agiu rapidamente dizendo que qualquer estado que os impedisse estaria violando a lei federal. Desde então, nem a EPA nem a Norfolk Southern divulgaram para onde os resíduos estão sendo enviados, embora relatórios diários forneçam atualizações sobre as quantidades. De acordo com a EPA de Ohio, aproximadamente 12 milhões de galões de águas residuais líquidas e cerca de 25 mil toneladas de solo foram removidos em 2 meses. Lá, cerca de 12 mil toneladas de solo escavado ficaram para ser removidas. Um mês depois, outro trem da Norfolk Southern descarrilou, desta vez em Springfield, Ohio. Mas parece que nada consegue parar a rastro de desastres da Norfolk Southern. Dias depois, um terceiro trem descarrilou nos arredores do Alabama, poucas horas antes do CEO comparecer ao Senado para falar sobre as propostas de reformas de segurança. Embora as mudanças aconteçam lentamente quando se trata de protocolos de segurança na indústria ferroviária, elas avançaram rapidamente no legislativo do país. Os legisladores reconheceram a necessidade de regulamentações mais rigorosas, como uma rara oportunidade de cooperação bipartidária por meio da Lei de Segurança Ferroviária de 2023. Entre várias reformas de segurança, a legislação proposta exigirá que os trens tenham equipes de pelo menos 2 pessoas, ampliará a classificação para trens altamente perigosos e inflamáveis, aumentará as multas por violações de segurança e investirá mais no treinamento de primeiros socorristas para situações com materiais perigosos. Quando a fumaça do descarrilamento se dissipou, os moradores acreditaram que tudo não passava de ilusão por parte das autoridades. Apresentadores nas redes sociais mostraram evidências contraditórias ao que as autoridades afirmaram, e os moradores ainda estão preocupados com os efeitos na saúde e os impactos ambientais na água potável. Surgiram vídeos de cursos d'água em East Palestine com camada iridescente na superfície parecida com arco-íris. As autoridades de Ohio minimizaram os vídeos, afirmando que mostram um trecho do Sulphur Creek perto do local do descarrilamento gravemente contaminado. Informaram que o córrego foi represado em 2 pontos após o descarrilamento para evitar a contaminação de outros cursos d'água. Ainda assim, as imagens dos arco-íris químicos também eram visíveis nas superfícies de lagos adjacentes, deixando os moradores ainda mais céticos quanto à real dimensão do impacto no meio ambiente. Embora não haja relatos de contaminação do lençol freático, cientistas alertam que pode levar tempo para que produtos químicos perigosos passem pelo solo e entrem na água. E não foram apenas os humanos que foram afetados. De acordo com o Departamento de Recursos Naturais de Ohio, quase 44 mil pequenos peixes lagostins, anfíbios e outras espécies morreram perto do local do acidente. As autoridades ainda não confirmaram se mortes de animais silvestres não aquáticos têm relação com o descarrilamento do trem. 2 meses após o desastre, os testes ainda não indicam contaminação prejudicial na água potável municipal. Moradores com poços particulares devem continuar consumindo água engarrafada até a conclusão dos testes. Enquanto isso, as coisas foram de mal a pior para a Norfolk Southern. A situação da empresa piorou com processos judiciais de Ohio, do Distrito Escolar da Pensilvânia e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos,
Ohio acusou a empresa de violar leis estaduais e federais e de desrespeitar regulamentos ambientais. O Distrito Escolar da Pensilvânia afirmou que o acidente fez produtos químicos tóxicos penetrarem no solo e ar, podendo poluir os cursos d'água. E o Departamento de Justiça exigiu que a empresa pagasse pelos custos de limpeza e pelas multas por liberar produtos químicos perigosos, o que, segundo a EPA, deve ser concluído em 2 meses. Até o momento, a Norfolk Southern já teria desembolsado mais de 24 milhões de dólares para reembolsos e despesas de limpeza, com a empresa registrando um recorde de 4,8 bilhões de dólares em 2022, isso não deve pesar tanto assim. Eles também prometeram criar fundos para questões de longo prazo, como assistência médica, preços de propriedades e padrões de qualidade da água. Quanto a quem será responsabilizado no final das contas, por enquanto, resta esperar. Um relatório mais detalhado do NTSB sobre o incidente só deve ser divulgado em cerca de 18 meses, quando está previsto o encerramento das investigações. Mas muitos acreditam que a verdadeira extensão dos efeitos ambientais e na saúde só será conhecida nos próximos meses e anos. Assista a este episódio a seguir se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.